No dia 13 deste mês, um dos maiores acidentes radiológicos do mundo completou 28 anos. A tragédia com Césio 137 em Goiânia deixou centenas de vítimas e milhares de pessoas traumatizadas. Era crise de vômito, era diarreia, dor de cabeça. Uma pessoa sobrevive, mas a cabeça dela está sempre pensando, e agora? Eu vou ter um câncer? O episódio foi provocado por uma sucessão de erros. Pedidos de indenização ainda chegam à justiça. A situação dos sobreviventes, a resposta dos tribunais e as providências tomadas pelo poder público, você vai ver nesta edição do Via Legal. O Via Legal de hoje começa a exibir duas reportagens especiais sobre o acidente com Césio 137. No mês em que a tragédia completa 28 anos, nós fomos até Goiânia para ver de perto como vivem as vítimas, quais são os traumas e os medos que elas ainda enfrentam. Eu não imaginava que era tão sério. Aí a gente apagou a luz e foi prestar atenção. Isso foi posto no quarto. Brilhava assim. Sabe quando você está viajando, você avista uma cidade toda iluminada? Daquele jeito. A reportagem completa você vai assistir logo mais. Não saia daí. O pedido de um haitiano que veio morar no Brasil e uma decisão recente da Justiça Federal ganharam destaque em vários jornais. O homem deixou o país de origem em busca de melhores condições de vida. Mas assim como acontece com milhares de refugiados, a família dele ficou para trás. A história que você assiste agora merece aquela expressão tão conhecida, a de um final feliz. A habilidade com as mãos ajudou Romário a conseguir emprego como pedreiro. Esse haitiano de 32 anos chegou ao Brasil um mês antes da Copa do Mundo e decidiu ficar por aqui. Depois do terremoto, falta serviço no Haiti. Você fica ruim, tem gente que não tem trabalho, não tem, porque quando o país não tem dinheiro, ela não pode conseguir viver. Isso fica difícil para nós. Eu saí do Haiti para buscar uma vida melhor. Para chegar ao Brasil, Romário viajou durante semanas. A entrada no país foi pelo Acre. Depois seguiu de avião até São Paulo. A última parada, Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Muito perigo. Eu não sabia antes. Porque é muito difícil. Muito difícil aqui. Passa por do Haiti, República Dominicana, Panamá, depois para Equador. Depois Equador, Peru, depois Peru, Acre. Esse demora muito, né? Muito. Tem gente que morre no caminhão. Romário ingressou no Brasil clandestinamente e depois recebeu o visto provisório de refugiado. E apesar da situação regularizada, o sonho de viver aqui ainda não estava completo. Faltavam a mulher e o filho, que ficaram no Haiti. Você falta muito. Às vezes eu não posso conseguir dormir. Como eu penso muito com eles. Depois de quase 2 anos longe da família, o haitiano resolveu procurar ajuda. Ele pediu na justiça que a mulher e o filho ingressassem no Brasil sem a necessidade de visto. O juiz federal que analisou o caso atendeu ao pedido e autorizou a viagem sem a exigência de visto. A decisão foi baseada no princípio constitucional que assegura a unidade familiar para brasileiros e também estrangeiros. Como a família não estava em solo brasileiro, em território brasileiro, podia-se imaginar, bom, não se aplica a unidade familiar para aqueles que não estão aqui. No entanto, um dos membros da família estava aqui e estava numa situação hoje regular, porque ele solicita a condição de refugiado. E a legislação assegura a ele esses direitos, como expedição de CPF, carteira de trabalho. Logo, e também estende isso aos familiares.
De acordo com este professor especialista em direito internacional, pelo menos 70 mil haitianos vivem hoje no Brasil. Por isso, desde 2012, o Conselho Nacional de Imigração criou a modalidade de visto humanitário para haitianos. E o Conselho Nacional de Imigração concedeu esse visto humanitário pelo período de 5 anos aos haitianos que vêm até aqui. E isso vem demonstrando uma certa ambivalência em relação à política brasileira em relação aos haitianos, né? Porque ao mesmo tempo que concede o visto humanitário ao haitiano que adentra o território brasileiro, esse visto humanitário, ele não concede, ou ele tem uma certa burocratização mais detalhada na concessão desse mesmo visto lá em Porto Príncipe, na saída do haitiano para o Brasil. Romário ainda aguarda a decisão final do CONARE, órgão vinculado ao Ministério da Justiça quanto ao pedido de refúgio. Mas agora, com a família ao lado. Tem país que não quer ninguém entrar. Eu respeito esse muito. O governo do Brasil, todas as pessoas que querem ajudar, porque quando uma pessoa sofre, outras pessoas que querem ajudar, esse é muito bom. Um dos maiores desafios enfrentados pela Justiça Federal é conseguir diminuir o número de processos com execução fiscal, ou seja, garantir o pagamento de dívidas cobradas pela União. Hoje, o governo tenta receber cerca de R$1 trilhão. Uma das estratégias é a penhora de bens do devedor, mas nem sempre o imóvel pode ser usado para quitar o débito. Guilherme era sócio de uma transportadora de combustíveis em Barra Mansa, no sul do estado do Rio de Janeiro. De acordo com o advogado dele, os negócios iam bem, mas uma crise financeira acabou levando a empresa para a inadimplência. A transportadora interrompeu as contribuições previdenciárias dos funcionários. A partir dali, houve uma fiscalização. Essa fiscalização autuou a empresa. Eles foram notificados já com o próprio auto de penhora, concedendo-se o prazo de 30 dias, que é o caso da Justiça Federal, para você fazer os embargos. Este especialista explica que a penhora de um imóvel que está em nome de um devedor é a saída encontrada pelo credor quando a dívida não pode ser quitada. Tanto a legislação fiscal quanto o Código de Processo Civil estabelecem que a penhora deve obedecer uma ordem e primeiro deve-se procurar dinheiro. Mas como dificilmente as pessoas têm dinheiro vivo, dinheiro investido, o mais normal é que a maior parte do patrimônio amealhado seja um patrimônio em imóveis. Então é bastante usual que a execução recaia sobre imóveis. Só que o apartamento de Guilherme também estava em nome da mulher dele. Nesses casos, a Fazenda Nacional adota a chamada meação. O imóvel é penhorado, mas apenas metade do valor é usado para o pagamento da dívida. Mesmo com essas condições, Guilherme contestou a execução fiscal. Isso porque o imóvel é o único bem do casal e serve como residência familiar. Com esse argumento, o empresário entrou com uma ação na Justiça Federal para impedir a penhora. Nos tribunais, o pedido foi aceito, tanto em primeira quanto em segunda instâncias. Se tem a proteção do direito à moradia, para que certas pessoas, em determinadas circunstâncias, existindo determinados tipos ou naturezas de dívida, essas pessoas possam ter a sua moradia garantida e o legislador faz uma escolha. Prefere manter a pessoa tendo onde morar do que permitir que aquela execução prossiga sobre aquele imóvel. O procurador da Fazenda Nacional, responsável pelo pedido de penhora, contesta a decisão da Justiça e analisa a possibilidade de um novo recurso. Ele está tentando demonstrar que é um bem de família apenas com uma conta cujo endereço é o endereço do imóvel. E essa é uma prova muito fraca, insuficiente a demonstrar que se trata efetivamente de um bem de família e, portanto, tem a guarida legal. Se a decisão for contestada, caberá ao Superior Tribunal de Justiça dar a palavra final. Guilherme morreu em 2011, vítima de diabetes. A viúva continua morando no mesmo imóvel. A pior notícia para quem tem bicho de estimação é descobrir que o animal foi infectado pela leishmaniose.
Por uma questão de saúde pública, a eutanásia é a alternativa adotada pelo governo quando há a confirmação do diagnóstico. Uma postura polêmica que há um bom tempo tem motivado a reação de pelo menos parte da sociedade. João Marques mora com a família e os 2 cachorros, Fred e Paçoca, nesta chácara que fica no município de Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. No ano passado, o jardineiro teve que tomar uma difícil decisão: entregar a cadela Dolly, que aparece nesta foto, para o Centro de Controle de Zoonoses da região, depois de ser diagnosticada com leishmaniose visceral. Trouxeram o exame e disse que tinha dado positivo. Eu falei, qual é o procedimento a fazer? Tem que tomar providência, eu não posso ficar com o cachorro aqui, porque se ela está assim, eu tenho meu neto aqui, como é que eu vou conviver com isso? Aí levaram, o senhor assina aqui para sacrificar a eutanásia, eu assinei e levaram embora. A leishmaniose é transmitida a animais e humanos pela picada do mosquito, conhecido como palha ou birigui. O inseto costuma ficar em lugares úmidos e com lixo. Até a década de 80, o foco da transmissão era limitado a áreas rurais do Nordeste. Hoje, já está em todo o território nacional. O mais alarmante é que, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 3 a 4 mil novos casos são registrados por ano e cerca de 10% das pessoas contaminadas morrem. Nós temos 2 tipos de leishmaniose. Nós temos a leishmaniose visceral, que é a mais perigosa, é a grave, e a leishmaniose cutânea, que normalmente que nós temos pego aqui são a leishmaniose cutânea. E ela forma feridas que não é bem uma ferida, é uma úlcera de pele. Ela sempre cresce, e dificilmente tem cura. Do outro lado, há alguns sintomas que o animal pode apresentar, ele começa a emagrecer sem explicação. Nós temos, então, o fator que ele é um portador da doença, do qual o mesmo mosquito vai voltar a picá-lo e poderá transmitir para outro cachorro ou para um ser humano. Esse é o grande problema da saúde pública. Para controlar a leishmaniose no Brasil, os órgãos públicos adotam a eutanásia há mais de 60 anos. Mas a prática para evitar a contaminação tanto de pessoas quanto de bichos gera polêmica. Entidades defensoras dos animais alegam que o método, além de não reduzir o número de casos no país, é considerado um ato de crueldade. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um dos lugares com o maior número de casos da doença, uma ONG de proteção animal entrou com uma ação civil na Justiça, pedindo o fim da eutanásia canina. O pedido foi aceito pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. E o entendimento foi que o sacrifício de animais infringe princípios constitucionais e que o município deveria adotar providências para erradicar os focos do mosquito, ao invés de matar os cães. Eutanasiar não está garantido o controle da leishmaniose visceral canina. Em outros países endêmicos, eles controlam a doença e nenhum deles pratica a eutanásia indiscriminadamente. O Brasil é o único dos 88 países onde a doença é endêmica que ainda não tem remédio autorizado para uso veterinário. Por isso, muitos profissionais recorrem à medicação humana. O problema é que o uso é proibido pelo governo e quem insiste em adotar o tratamento pode ser até suspenso do exercício profissional pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Dizem que se nós fizermos o tratamento, seremos punidos, Mas eu acho que quem tem que avaliar isso não é o Conselho Federal. Nós temos o protocolo que nós temos que obedecer. Nós temos que, pelo menos nosso juramento, é procurar salvar a vida dos animais, de um cavalo, de uma vaca, de um gato, de um cachorro, E fica difícil você, diante de um proprietário, falar, não tem cura, não sei o quê, sabendo que tem. Esta ONG de proteção e bem-estar animal, com sede em São Paulo, além de fazer campanhas contra a eutanásia, incentiva o tratamento e, principalmente, a prevenção da doença. Hoje existem desde vacinas até coleiras repelentes, antipulgas que também repelem esse mosquito específico e esses elementos, juntamente com o controle ambiental, juntamente com uma supervisão desse animal para que ele não seja exposto aos ambientes e ao mosquito, que é o real vetor, é a esperança nossa no combate a essa doença.
Para a vice-presidente da Comissão de Proteção e Defesa Animal da OAB em São Paulo, a decisão da Justiça pode abrir portas para a discussão do tratamento entre profissionais da área e o poder público. Você não tem mais como dizer que a doença não é passível de tratamento. Tá? Então, você querer matar simplesmente um dos reservatórios, como eles chamam, os cães, que são hospedeiros aí desse protozoário, é um absurdo. Isso não vai interromper o ciclo da doença, entendeu? Isso é uma questão aí de saúde pública que tem que ser tratada com visão. E a visão aí é o controle populacional desses animais e o tratamento dos focos do vetor. Dolly, a cachorrinha que mostramos no início da reportagem, foi sacrificada aos 9 anos de idade. A cadela de João Marques agora está na lembrança da família. Mas se soubessem que ela teria chances de sobreviver, não teriam dúvidas. Adotariam o tratamento. Eu não gosto nem de lembrar no dia que o carro parou e puseram ela na gaiolinha, ficou olhando assim pra gente, né, assim, despedindo. Ai, foi muito triste. Se a gente soubesse que tem um tratamento, que aí ia ficar boa, eu estaria aqui. Não tinha ido para lá. Dar uma boa notícia aqui no Via Legal sobre a qualidade da saúde pública no Brasil não é tarefa fácil, mas hoje será uma exceção. Em Recife, o Hospital das Clínicas cumpriu uma determinação da Justiça Federal e reformou os 9 elevadores da unidade. A decisão revelou uma postura que deveria ser regra: o respeito a pacientes e profissionais. Quem vê a fila na porta do elevador aqui no ambulatório do Hospital das Clínicas nem imagina que há pouco tempo a situação era bem diferente. Para fazer um simples exame, era preciso encarar as escadas do prédio, que tem 11 andares. Eu não posso andar de escada, meus 2 joelhos dói muito. Isso porque dos 9 elevadores, apenas 3 funcionavam, uma quantidade menor do que o necessário para atender pacientes do ambulatório e da enfermaria. O pior é que muitas vezes a prioridade era dada para o transporte de cargas. Não funcionava, subia a escada, não funcionava, certo? Maltrato total. Às vezes eles subiam com aqueles baús, aquelas roupas, coisa, tudo pelo elevador. Maria das Graças acompanha a amiga no tratamento de diabetes e viu de perto o descaso das autoridades. A situação era tão grave que, em 2014, a unidade ligada à Universidade Federal de Pernambuco foi denunciada à Justiça. Tem que manter os elevadores funcionando, porque é um hospital de alto risco, um hospital que recebe pessoas do estado inteiro. O pedido foi para que o governo tomasse medidas emergenciais para melhorar o atendimento à população. Esse juiz federal conta que fez questão de ir ao hospital para avaliar o problema. Foi verificado que realmente os elevadores, a maior parte eles estavam parados, 1 ou 2 aqui deviam estar funcionando. Eu vi reclamações de pacientes e de pessoas ligadas a pacientes que estavam em filas, esperando os poucos elevadores, macas descendo pelas escadarias. A partir do resultado da perícia, a Justiça estabeleceu um prazo de 30 dias para que o Hospital das Clínicas iniciasse o conserto dos elevadores. A administração da unidade apresentou um cronograma de modernização dos equipamentos e em 6 meses a sentença foi cumprida. Isso foi em abril desse ano. Desde então, todos os elevadores estão funcionando. Tereza espera nunca precisar trocar o elevador pelas escadas. Fiquei sabendo que antes de eu estar aqui, o elevador parava, o elevador não subia, pessoas ficaram presas, mas comigo não aconteceu. Melhorou muito, 100%. Uma tranquilidade que está garantida pelos próximos 5 anos. Ganhamos a licitação para manutenção desses elevadores por mais 5 anos, então eu acho que daqui para frente eu não terei mais problemas com elevadores. Na verdade, o que todo mundo espera é que o respeito ao paciente não tenha prazo para acabar. O Via Legal de hoje exibe a primeira de 2 reportagens especiais sobre as consequências do maior acidente radioativo do país. Passados 28 anos da tragédia com o Césio 137 em Goiânia, a repórter Eliane Vítima mostra como vivem as pessoas que, de alguma forma, entraram em contato com o elemento.
São histórias que continuam chegando aos tribunais. Além de responsabilizar o Estado e o município, a Justiça tem entendido que a União também deve responder pela tragédia. – 13 de setembro de 1987, 2 catadores encontram em um prédio abandonado no centro de Goiânia um aparelho usado em tratamentos de câncer. Um dos homens, dono de ferro velho, resolve arrombar a máquina. Dentro dela, descobre uma cápsula que contém 20 gramas de um perigoso material radioativo, o Césio-137. Ivo, o marido de Dona Lourdes, foi um dos primeiros a ter contato com a substância. Ela conta que o misterioso pó parecia sal de cozinha, a não ser pelo brilho azul que emitia no escuro. Eu não imaginava que era tão sério. Aí a gente apagou a luz e foi prestar atenção. Isso foi posto no quarto. Brilhava assim. Sabe quando você está viajando, você avista uma cidade toda iluminada? Daquele jeito. Lourdes relembra o sofrimento do marido, que perdeu uma das mãos e teve uma grave lesão na perna, corroída pelo pó que carregava no bolso. Ivo morreu com câncer e depressão 2 anos depois. Leide das Neves, a filha caçula do casal de apenas 6 anos, também morreu vítima do Césio. Ela acabou comendo um pouco do pó que ganhou de presente do pai. E a Leide tinha pedido um ovo cozido, que ela era muito ruim para comer. Pediu um ovo cozido. Aí eu cozinhei esse ovo, descasquei, arrumei e pus lá na mesa. Aí pensei, enquanto eles estão lá entretidos, eu vou banhar. Aí que eu saí do banheiro, ela estava com uma mãozinha assim na mesa e a outra terminando de comer o ovo cozido, aí fica aquela aguinha, né? Aí junto a mão dela suja do pó e a água do ovo, escorrendo caldo preto assim. Mas ela já tinha ingerido, sabe? E aí começou assim. E ela começou a passar mal, crise de vômito. E a gente associando que era o ovo que tinha feito mal para ela, porque era à noite, né? Mas não era, já era a contaminação. Quando o Césio foi identificado pelas autoridades sanitárias 14 dias depois da abertura da cápsula, as pessoas que tiveram contato com a substância ainda buscavam explicações para efeitos tão agressivos. Entre elas, o cunhado de Lourdes. Era tanta coisa, era muita dor nos ossos, era crise de vômito, era diarreia, dor de cabeça. Daí ele fazia assim no cabelo, arrancava aquele molho de cabelo, os dentes dele ficou tudo mole, sabe? A língua dele inchou, ficou grossa assim, sabe? A notícia se espalhou e o pânico tomou conta da cidade. 112 mil pessoas foram isoladas em um estádio de futebol, 10% da população de Goiânia naquela época. Em 240, algum nível de radiação foi detectado. Segundo dados oficiais, apenas 12 pacientes tiveram algum tipo de lesão e 4 morreram. Mas acredita-se que os números tenham sido subestimados. Carros, roupas, casas, eletrodomésticos, qualquer objeto e até mesmo animais domésticos que apresentavam contaminação pelo Césio foram destruídos. Todo o material, inclusive o que restou da cápsula, foi levado a um depósito provisório a 20 quilômetros da capital do estado. O que restou está aí dentro desse bloco de concreto que pesa quase 6 toneladas. Daqui a pouco, o caminhão levando o Césio-137, acompanhado de batedores da Polícia Militar, vai atravessar pelo menos 4 bairros de Goiânia, antes de atingir a BR-060 e chegar no local provisório do lixo radioativo. O abrigo definitivo para o lixo radioativo só ficou pronto 10 anos depois. Hoje o material está no Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, na cidade de Abadia de Goiás. É aqui neste repositório, coberto pela grama, que estão armazenados em contêineres de concreto a cápsula radioativa, restos de construções que foram contaminadas pelo Césio, objetos de família e até mesmo animais que tiveram que ser sacrificados naquela época. São 6 mil toneladas de rejeitos radioativos que serão monitorados pelos próximos 300 anos. O acompanhamento é rigoroso. Pesquisadores da Comissão Nacional de Energia Nuclear fazem testes periódicos na água e no solo.
Durante vários anos, os nossos registros, os nossos relatórios contribuem para dizer que não há nenhum problema de contaminação tanto do nosso lençol freático como do solo e da vegetação. As barreiras são redimensionadas ou dimensionadas acima do normal para garantir à sociedade que não haja nenhum problema. O Centro Regional de Ciências Nucleares é hoje referência em pesquisa e treinamento de profissionais especializados para lidar com materiais radioativos. Equipado com modernos detectores, o espaço abriga ainda uma central de emergência 24 horas, capaz de atender chamados de todo o país. De volta a Goiânia, fomos conhecer o Centro de Assistência aos Radioacidentados, uma unidade de saúde especializada no atendimento às vítimas do Césio 137. É um atendimento multidisciplinar. Aqui não só nas especialidades médicas e várias especialidades médicas, né? Nós temos atendimento psicológico, assistente social, enfermeiros, farmacêutico, enfim. Um grupo de profissionais que tenta da melhor maneira possível fazer esse atendimento aos nossos pacientes. O centro atende hoje 1.150 pessoas por ano. Entre os assistidos também estão filhos e netos de quem teve contato com a substância. Todos são monitorados por este pesquisador que analisa os efeitos da radiação nos descendentes. Dentro da questão biológica, não teve nenhuma alteração que pudesse falar se isso é relacionado com o acidente do Césio. Não é? Esse pesquisa foi levantado de 87 até 2013. De acordo com este médico, também especialista em radiação, familiares das vítimas ainda sofrem com o temor de que gerações futuras desenvolvam algum tipo de doença ou deformidade. Existe, teoricamente, a possibilidade de você ter alterações de malformações, de câncer, de alterações de crescimento nos seus descendentes. Mas, ainda hoje, na prática, todos os grandes acidentes, como Hiroshima e Nagasaki, como Chernobyl, ainda não conseguem comprovar estatisticamente, matematicamente, alguma mudança importante para os descendentes. Hoje, a maior preocupação da equipe médica é com o tratamento psicológico de pessoas que convivem com o medo. Então, a pessoa sobrevive, mas a cabeça dela está sempre pensando, e agora? Eu vou ter um câncer? Aparece um carocinho de nada aqui, será que isso é um câncer? Então, a vida dela muda por completo. Danos físicos, psicológicos ou até financeiros. Seja qual for o tipo de impacto, quem ainda convive com as consequências do acidente tem contado com uma pensão especial paga pela União ou pelo Estado. Até hoje, novos pedidos são feitos, mas nem sempre a concessão ocorre de forma tranquila. O principal desafio é a comprovação de que a patologia que a parte alega ser decorrente do acidente radiológico é efetivamente decorrência do acidente com Césio. Na falta de provas concretas, os pedidos são negados administrativamente. A etapa seguinte é procurar a justiça. Os recursos vão parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, já que a União responde solidariamente pelo acidente com o Césio 137 em Goiânia. As ações não podem ser ajuizadas apenas contra o Estado de Goiás, ou contra a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ou contra a União. A responsabilidade é solidária. E, nesse sentido, já se firmou a jurisprudência dos tribunais regionais federais, de toda a Justiça Federal e também do Superior Tribunal de Justiça, que é o guardião maior do direito federal. Na esfera federal, os resultados têm sido favoráveis às vítimas. Além da pensão, muitas tiveram reconhecido o direito à indenização por danos morais e materiais. É o que você vai ver na segunda reportagem da série, que será exibida na semana que vem. O Via Legal fica por aqui. Eu volto na semana que vem com outras histórias decididas pela Justiça Federal. Até lá!